mestrado em psicologia, bem como na Universidade Técnica de Munique, com mestrado em educação, tá? E a Josefine também passou um semestre de intercâmbio na PUC do Rio de Janeiro. Então, ok, Josefine, seja bem-vinda, né? A sala é toda sua. Muito obrigado. O seu microfone está desligado. Eu vou começar a mostrar a minha tela, tá funcionando? Acho que não. Eu não consigo compartilhar a minha tela. Não está compartilhando? Acho que não. Agora foi? Ainda não. Tá. Agora sim, tá. Isso, beleza. agora compartilhando. Tá bom. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite para falar para vocês hoje sobre a mineração de processos na área de saúde. Como o Fábio falou, eu me chamo Josefine, eu sou Academic Alliance Manager na Celones, e vamos começar com essa palestra, com esse workshop hoje, com uma introdução de vocês. Eu já vi algumas pessoas escrevendo no chat, então vocês podem só colocar o nome rapidinho e também a disciplina de estudos que vocês estão fazendo ao momento. Então, seria muito bom para ver quem já está em experiência com processos na área de saúde, e daí a gente pode começar depois com a apresentação das Celones. Então, eu só vou esperar vocês um pouquinho aqui. Tá bom, então estou vendo aqui gestão de saúde, medicina, também de administração. Muito bem, então sejam bem-vindos, vocês todos. E, então, vamos começar primeiramente com uma pergunta para vocês. Vocês já fizeram o cadastro para a nossa versão acadêmica da Celones? Se não, eu vou convidar todos vocês a cadastrar aqui nesse link, celones.com, academic-sign-up, porque essa versão é a versão acadêmica para todos vocês, estudantes, pesquisadores, e depois nós vamos fazer uma dinâmica também com essa mesma versão. Então, eu vou esperar vocês para fazer o cadastro. E vocês também podem confirmar no chat, por favor, se vocês têm o acesso já. Josefine, você pode pegar o link e colocar aí no chat, que daí a pessoa já clica no link e já vai direto para... Sim. Tá? Já entra direto no... Aqui. Isso, perfeito. Então, é importante que vocês colocam o endereço de e-mail da UNIRJ, da universidade, porque essa versão é só para acadêmicos, então a gente tem que ver que o e-mail, endereço de e-mail acadêmico. Depois vocês... Pessoal, o e-mail que vocês vão utilizar é o e-mail institucional que a UNIRJ passou para vocês, né? Exato. Então, todos aí têm um e-mail institucional, que é o @unirg.edu.br, né? Então, vocês utilizam esse e-mail para vocês fazerem o cadastro na plataforma da Celones, ok? Exatamente, porque também depois vocês vão receber um e-mail para o endereço institucional,
e daí vocês têm que confirmar para poder entrar no site, no cloud. Então, eu vou esperar só um pouquinho a mais. Se vocês podem confirmar, por favor, no chat, eu vou esperar para a confirmação de vocês para poder continuar. Então, alguém já tem o acesso? Ou vocês precisam de mais tempo? Sejam bem-vindos, Agnes e Isabela, que entraram agora. Marcos, Vinícius também. A gente está fazendo o cadastro para ter o acesso na versão acadêmica da Celones, para essa dinâmica que a gente vai fazer depois. Então, vocês podem pegar o link que eu coloquei no chat, e depois vocês podem fazer o cadastro com o endereço de e-mail institucional da Unirg. Vou colocar o link mais uma vez. E só vou continuar quando alguém me falou que vocês já têm o acesso. Então, por favor, coloca no chat se está funcionando para vocês. Pessoal, alguma dúvida aí, vocês podem estar colocando aí no chat aí, ou abrindo o microfone, perguntando, tá? Uhum. E desliga o microfone e a gente vai sanando algumas dúvidas de vocês. Se não tiver um e-mail institucional da Unirg, pode ser também um outro e-mail, mas não pode ser, por exemplo, Gmail, Hotmail, porque esses endereços não estão suportados na versão acadêmica. Então, se tiver outro e-mail de uma outra instituição, por exemplo, isso também funciona. Eu já acessei aqui a plataforma. Aí, tá bom, pessoal, tem que ser o e-mail institucional de vocês, tá ok? Eu não tenho e-mail institucional da Unirg. George, você não recebeu e-mail institucional? Como é que é, Fábio? Não pode ter o Hotmail? Não, tem que ser o e-mail. Tem que ser um e-mail. Hotmail, infelizmente, não funciona, mas se tiver, por exemplo, de uma empresa junior ou alguma outra versão de uma instituição, outro endereço, só isso funciona, mas Hotmail não vai funcionar, não. Eu sou da Uniteams, ok, Jorge. E eu não tenho. Você não tem nenhum e-mail institucional? Não. E não vai dar para fazer o acesso, né, na plataforma. William, você é da Unirg? Isso. Da Uniteams. Fábio, mas aí eu aceito normal. Oi? Mas aí eu aceito aparece normal? Ou só através de lá? Não, você provavelmente recebeu, todos os acadêmicos da Unirg receberam um e-mail institucional, né? Que é um e-mail lá era @unirg.edu.br. Talvez seu nome lá, @unirg, que nem o meu, é Fábio Pegoraro, @unirg.edu.br. Então, esse é meu e-mail institucional, né? Os alunos receberam também e-mail institucional, tá? Então, por esse e-mail institucional, você consegue fazer o cadastro na plataforma da Celones, né? Pode ser da Unirg, pode ser da Uniteams, se for um e-mail institucional, vocês conseguem. Exatamente, da Uniteams também funciona. O não pode ser Hotmail, Gmail, Google Mail, esses
não funciona, mas da Uniteams, de alguma empresa estudantil, isso funciona. Então, eu acho que algumas pessoas já entraram, mas vamos dar mais tempo para todo mundo poder ter esse acesso. Williams, eu até te aconselho, então, você entrar em contato. Você é de que curso? É da administração, Administração. Então, você entra em contato com a professora Pamela para ela te fornecer um e-mail institucional. Todo mundo que não tiver e-mail institucional, entre em contato com suas coordenações que vocês vão receber. Isso até facilita até na hora das nossas aulas lá, né? A gente vai estar fazendo as aulas pelo Google Meet. Você não precisa pedir acesso ao professor para entrar, né? Você entra direto na sala do professor com e-mail institucional, né? Tem muitos alunos que já estão com isso, né? Com esse e-mail institucional. Finalizou o curso. Okay. Professor? Sim, cara. Para ele ver o e-mail institucional dele, só ele entrar nos meus dados lá no SEI, da Unig. Na coluna da esquerda tem assim, meus dados. Aí lá vai ter o e-mail institucional dele. Institucional. Vou ver isso agora. Tá bom, gente? Então, vamos... A gente inicia com o que a gente tem aí, né? Depois a gente vai ter mais outras oportunidades, né? A gente está só iniciando a nossa parceria com a Celones, né? E a ideia é a gente começar a trabalhar nos cursos da graduação com a inteligência artificial e principalmente com a tecnologia Process Mining, né? Ok? E a gente pode trabalhar tanto na parte de gestão de negócios, né? Com curso de administração, engenharia civil, ciências contábeis, como também na parte da saúde, com todos os cursos, enfermagem, medicina, fisioterapia, odonto, né? Farmácia, tá ok? Isso aí, Josefina. Vamos lá. Então, o link vocês têm ainda no chat para vocês que precisam de mais tempo, mas vamos começar já, e depois vamos ver como fazer essa dinâmica em grupo ou individual. Mas então, eu vou começar agora com essa agenda para hoje. Eu falei que vamos falar sobre a mineração de processos na área de saúde. E então, eu vou começar a também introduzir a vocês a Celones, essa empresa onde eu estou trabalhando na área acadêmica, na aliança acadêmica. E depois eu vou falar sobre a teoria da Process Mining, da mineração de processos, para vocês terem uma ideia como funciona essa tecnologia. E depois eu vou fazer uma demonstração na nossa versão acadêmica para vocês verem a processo a gente chama Hospital Patient Flow. Então, é realmente o fluxo de pacientes no hospital. E eu acho que isso é um processo bem interessante para vocês que trabalham na área de medicina, também na área de administração, como o Fábio falou, de um hospital. E depois vamos fazer uma pequena dinâmica também. Então, essa discussão, a gente vai ver se tiver tempo também, podemos fazer isso, senão eu preparei uma dinâmica para vocês. Então, por isso também convidei todo mundo a fazer o cadastro na nossa versão acadêmica. Se tiver algumas perguntas, vocês sempre podem perguntar melhor pelo áudio, se tiver microfone, daí eu posso responder diretamente. Se tiver alguma pergunta no chat, Fábio, talvez você pode também ler essa pergunta para mim, porque agora não estou vendo o chat quando estou no modo de apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá. A Celones é uma empresa global que tem a sede em Munique. Então, eu sou na cidade de Munique, na Alemanha. E também temos outra sede nos Estados Unidos, em Nova York. Então, tudo começou realmente num projeto de estudantes na Universidade de Munique. Mas hoje em dia, vocês podem ver que temos mais de 1.000 empregados, funcionários na Celones, que trabalham nos nossos escritórios no mundo inteiro. Então, tem mais nos Estados Unidos,
já tem pessoas que trabalham no Brasil, mas não tem um escritório físico ainda, mas já temos o mercado da mineração de processos lá também. E na Europa tem, por exemplo, em Paris, em Madrid, temos muitos escritórios, então essa empresa realmente cresceu muito nesses últimos anos, desde 2011 até hoje. E aqui vocês podem ver que teve mais de 100% de crescimento cada ano. Como falei, isso começou tudo com um projeto de estudantes, com esses 3 fundadores, o Martin, o Alex e o Basti, e eles fizeram um projeto nessa empresa na Bavária também, aqui em Munique, e eles olharam nessa empresa o sistema, os processos no sistema de TI. Então, cada vez que tiver alguma pergunta, a equipe da TI, IT Service Management, eles realmente avaliaram esses processos e também o objetivo foi realmente melhorar o processo dessa empresa. E eles fizeram isso com a tecnologia mineração de processos, que a gente também vai trabalhar hoje. E como falei, eles começaram com esse projeto, então eles fizeram esse primeiro protótipo da Celonis, que é totalmente diferente dessa versão acadêmica que vocês vão trabalhar hoje, mas já podemos ver aqui um fluxo do nosso processo e também aqui alguns dados sobre o nosso processo que são importantes para fazer essa análise do nosso processo. E daí eles implementaram o cloud, então esse software que eles começaram a criar no projeto, e daí também fundaram a Celonis. Então começou tudo isso com esse projeto na empresa, na universidade. Então eles começaram a empresa depois. E o que é importante para vocês também saberem é que em 2018 a Celonis também ganhou esse título de unicórnio. Então, isso quer dizer que a empresa tem o valor de mais de $1 milhão. E depois também teve outra Series C funding, então o valor é ainda mais hoje em dia. Tudo isso começando com esses 3 estudantes na Universidade Técnica de Munique. Daí, a mineração de processos é implementado em várias empresas no mundo inteiro. Então, vocês podem ver aqui que as indústrias estão muito diversas. Então, por exemplo, aqui temos manufacturing como um setor muito importante, como, por exemplo, uma empresa que é a Siemens. Também temos aqui na telecomunicação e mídia, por exemplo, a Comcast, que também analisa os processos nessa empresa com a software da Celonis. Temos mais clientes também na área de energia. O mais importante, eu acho que a farma e também ciência. Então, temos aqui alguns clientes diferentes que também usam a nossa software, por exemplo, a Novartis, a Roche, Medtronic, para analisar os processos e depois melhorar os processos. Então, vocês podem ver que essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês hoje funciona em áreas bem diferentes e para vocês a mais importante área de farma e de ciência e medicina também. Então, mas o que é a mineração de processos? Eu queria perguntar para vocês, e vocês podem colocar no chat ou explicar ao microfone também, o que vocês já sabem dessa tecnologia da mineração de processos. Vou esperar só um pouquinho para vocês poderem colocar as respostas aqui no chat. E o pessoal pode ficar à vontade aí para responderem a pergunta, tá? Então, o que seria a mineração de processos? Né? Vocês estão vendo ainda a apresentação?
slide. Estão sim. Talvez, Josefine, é um tema bem novo, né, para o pessoal, a Process Mining, né, porque a técnica também é recentemente nova, né, Sim. ela não... Então, é um tema bem novo, né. Tá bom, então eu vou explicar a todos vocês o que é realmente. Então, eu acho que vocês já trabalharam com processos, né? Por exemplo, vocês já aprenderam sobre os processos no hospital, na área de administração. E a gente tem uma definição aqui do processo de uma empresa, que é o seguinte. Então, nós temos atividades diferentes que têm uma relação entre eles e também aparecem uma estrutura, então uma ordem específica. E o nosso output, o resultado, seria um produto ou um serviço específico que serve o objetivo da empresa. Então, é essa definição que a gente aprende num livro sobre os processos. Mas agora queria também mostrar para vocês um processo que todo mundo deveria conhecer, que é um processo de pedir uma pizza. Então, temos aqui as atividades diferentes de realmente pedir pelo telefone, por exemplo, depois preparar a pizza, eles vão entregar a pizza e, no final, nós, como clientes, deveríamos também pagar para esse produto, nesse sentido. Então, nosso processo aqui, o processo ideal. Então, o modelo de um processo, como o processo realmente deveria acontecer na vida real. Só que o problema é que temos algumas deviações do nosso modelo ideal aqui. Por exemplo, o cliente poderia cancelar o pedido e aí o processo termina mais cedo. Outra deviação poderia ser que tem algum problema na entrega, por exemplo, o endereço não é correto, eles têm que fazer uma volta, não sei, algumas coisas que poderiam acontecer durante a entrega. E daí, deveríamos também começar de novo o nosso processo. E daí, temos mais tempo, então, custa mais tempo, também custa mais dinheiro para essa mesma empresa da pizzaria. E outro exemplo poderia ser também que tem problema durante a preparação da pizza. E daí, a gente também pode pensar que quando isso demora mais tempo e também o cliente tem que esperar mais para receber a pizza, o cliente também não é mais satisfeito. Então, dessa área, dessa perspectiva do cliente, nós temos uma satisfação bem baixa, porque a pizza demora muito tempo para chegar, e daí temos o impacto não só na área de realmente na satisfação do cliente, mas também nos custos da empresa, porque esse processo, quando demora mais, também custa mais. Isso é bem claro para vocês, esse processo da pizzaria? Sim. Isso é bem comum, né? A gente conhece bem, né? Exatamente. Então, esse é um processo mais acessível, eu acho, porque cada um já conhece esse processo. Depois também vou mostrar para vocês um processo de um fluxo dos pacientes no hospital, mas isso é só para realmente pensar em o que é um processo e quais são as deviações do processo. Então, vocês podem lembrar isso depois também na nossa dinâmica, quando a gente também vai trabalhar com esse mesmo processo da pizzaria. Mas agora eu só queria explicar realmente o que é a mineração de processos. Então, eu perguntei para vocês o que vocês já sabem dessa disciplina. E essa disciplina é uma disciplina interdisciplinar. Então, nós estamos combinando aqui a Data Science com a Process Science. Então, realmente, a ideia de o que nós podemos fazer com os dados de nossos sistemas, com a estatística, machine learning, etc., com a área de process science. Isso quer dizer a gestão de processos, o controle e também a otimização dos nossos processos e a mineração de processos realmente
combina essas duas disciplinas e daí faz uma disciplina bem interdisciplinar. E também pode ser aplicada em vários cenários e também várias áreas que a gente viu antes. Então, na medicina, nos processos financeiros, ou também nos processos de ciência que a gente viu antes. Então, aqui temos uma definição, o que é essa tecnologia. Então, é realmente a reconstruir, depois analisar e, no final, melhorar os nossos processos. E tudo isso nós fazemos isso com os dados. Os dados vêm de sistemas de informação. Então, por exemplo, um sistema no hospital que realmente tem o armazenamento dos nossos dados sobre os clientes, por exemplo, sobre o triagem que também fazemos no hospital, etc. E esses dados nós queremos extrair e no final temos aqui essa informação numa tabela que resume esses 3 dados, pontos de dados que precisamos. O primeiro é uma case ID, quer dizer, um identificador que a gente realmente segue no nosso processo. Então, por exemplo, no hospital, isso poderia ser o número de um paciente, tipo, realmente o código do nosso paciente, que é anônimo. Daí, a gente pode realmente seguir esse nosso paciente, ou o número do paciente, no nosso processo. Depois, temos as atividades diferentes, por exemplo, chegar no hospital, fazer exame, etc., e, no final, precisamos também do tempo exato. A gente chama timestamp, que realmente mostra a que horas, qual data uma atividade aconteceu no sistema. E com esses dados, podemos olhar esses 3 metodologias diferentes, que também fazem parte da mineração de processos. Então, a primeira é a Discovery, que serve a realmente reconstruir o nosso processo na software, também já começar a analisar algumas ineficiências no nosso processo. E na segunda metodologia, queremos também comparar os nossos dados do sistema com o modelo ideal. Então, como a gente também viu antes no processo da pizzaria, temos um modelo ideal e queremos fazer uma comparação entre os nossos processos na vida real com esse mesmo modelo. E daí podemos ver quantos casos estão conforme. Então, daí tem esse termo técnico, conformance, e quantos casos não conformem. E daí podemos fazer uma análise bem específica. No final, quando falamos de como melhorar o nosso processo, isso seria o enhancement. Então, a otimização do nosso processo, que significa ajustar um pouco o modelo, mudar alguma coisa no modelo do nosso processo. E assim funciona essa tecnologia. Então, depois que a gente fez a otimização do nosso processo, o nosso modelo, também podemos concluir na vida real, nos processos do hospital, por exemplo, e daí é a conclusão do nosso modelo que temos aqui, sobre a tecnologia de mineração de processos. Eu queria saber se isso é bem claro para vocês. Tem alguma dúvida? Vocês podem perguntar no chat ou no microfone. Eu gostaria de responder essas questões sobre a tecnologia de mineração de processos que eu acabei de mostrar a vocês. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí no microfone ou, né, pode escrever no chat aí. Exatamente. Ok, Yuri, ok. Ok. Tá bem claro? Tá bom? Tá. Muito obrigada pelo feedback. Então, daí podemos começar com a parte mais prática, queria dizer.
Então, eu falei no início que vamos trabalhar um pouco mais com esse processo de fluxo de pacientes no hospital. E esse processo é um processo muito complexo. Então, quem de vocês já trabalhou num hospital, já analisou alguns processos no hospital mesmo, vocês devem saber que é muito complexo mesmo, e também é um processo muito importante, porque é muito urgente, temos essa urgência no nosso processo de fluxo de pacientes. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o modelo, como nós temos essas atividades nessa ordem, no jeito aqui. E depois vou mostrar para vocês esse mesmo processo também na software da Celonis, e daí podemos fazer mais análises nesse mesmo processo. Então, a primeira atividade é que o paciente internado, então chega no hospital, depois temos essa avaliação por triagem. Então, depois desse primeiro exame, temos a transferência para a sala de exame, e o médico faz o exame lá, então, dependendo do diagnóstico do paciente, temos um tratamento específico, e no final, agora no modelo ideal, que a gente está olhando aqui, o paciente tem a alta do hospital. Então, vai sair do hospital, e daí temos esse fluxo de pacientes completos. Tá bom, agora eu vou entrar no software, e para vocês já podem preparar para vocês também o cadastro para fazer a dinâmica depois. Então, eu só vou colocar mais uma vez o link no chat para as pessoas que chegaram um pouco mais tarde. Então, vocês também podem fazer aqui o cadastro com e-mail institucional, então da Unirj de vocês, e daí vocês vão ter o acesso para a nossa versão acadêmica, que a gente oferece de graça para os acadêmicos, para estudantes e professores. Tá bom, eu vou... Josefine, Uhum. enquanto o pessoal está fazendo essa atividade aí, a Ana Cláudia, ela fez uma pergunta seguinte: essa análise é feita por pessoas, por máquinas, programa de computador, por ambos? Análise do processo. Análise, agora vamos falar do exemplo aqui do fluxo de pacientes. Vocês estão vendo agora a minha tela do software? Sim. Tá funcionando? Tá bom, beleza. Se você, então, se você quiser dar um pouquinho de zoom, Josefine, aí na sua tela, e aí, isso, perfeito. Obrigado. Tá bom. Então, agora acho que deve ser melhor. Para responder a essa pergunta, então, esse processo aqui é feito por pessoa sim, mas os dados que a gente está trabalhando aqui, então, são mais de 61 mil de casos que a gente está olhando aqui, e esses dados vêm de um sistema no hospital. Então, esses sistemas, ou mais sistemas, poderiam ser sistemas diferentes no hospital, onde todas essas atividades que a gente está olhando aqui, então, o paciente internado, depois temos aqui a triagem, etc. Então, tudo isso vem desses sistemas no hospital, mas pessoas, normalmente da Celonis, os meus colegas de uma outra equipe que também fazem esses primeiros passos para começar a analisar o processo, eles fazem a extração desses dados e depois coletam todos os dados que precisa para reconstruir o processo, e depois, então, essa tabela que a gente viu antes, com essas 3 informações mais importantes, a gente pode carregar esses dados no sistema, e daí podemos começar com essa análise do nosso processo. Então, é feito por pessoas sim, mas esses dados vêm realmente dos sistemas. Isso responde a sua pergunta, Ana Cláudia? Eu não estou vendo o chat agora, então, Fábio, talvez você pode
Sim, ela respondeu. Sim. Deu ok? Obrigado. Tá bom, Obrigado. tá bom. Muito bem, então agora eu vou começar agora com a demonstração do nosso processo aqui. Então, eu mostrei para vocês todas as atividades do nosso processo ideal, que estamos também vendo aqui no software. E o que que queria mostrar para vocês primeiramente, que agora estamos olhando só uma de 19 variantes, então, versões diferentes, como o nosso processo poderia acontecer na vida real. Então, são só 30% dos casos que seguem esse processo ideal aqui. Eu falei antes para vocês que o processo poderia ser bem complexo. Então, na software, podemos ver isso quando colocamos um filtro, ou selecionamos aqui todas as variantes, então todas as 19 variantes, e temos aqui a imagem como complexo o processo poderia ser. Então, vou fazer o zoom, e temos aqui que tem muitas conexões diferentes entre as nossas atividades. E também temos aqui uma animação que está começando aqui. Então, segue o nosso processo, e daí vocês podem ver como complexo realmente pode ser com todos esses loops que temos aqui. Então, esse software realmente mostra a complexidade do nosso processo do fluxo de pacientes. Daí também podemos selecionar só algumas variantes que são importantes a olhar. Por exemplo, aqui, depois do diagnóstico, tem opções diferentes. Então, ou tem uma transferência num outro departamento, ou também cirurgia depois. Ou, depois do diagnóstico, também poderia ser que tem um tratamento específico. Então, aqui temos duas opções diferentes no nosso processo. E com esses dados do sistema, como eu falei antes, podemos reconstruir como esse processo acontece normalmente no hospital. Daí, eu falei antes que temos mais informações, por exemplo, aqui sobre quantos pacientes estão no hospital por mês. Então, temos aqui os dados nessa tabela aqui sobre os meses diferentes. Então, por exemplo, temos os mais pacientes no outubro de 2016. Podemos colocar um filtro e só analisar o processo nesse mês específico de outubro desse ano 2016. Então, isso é uma opção como trabalhar com os filtros na Celonis. Daí, se é mais interessante de olhar o tempo, então, a gente está falando aqui do fluxo, então, o tempo também, a duração é muito importante. Podemos também ver aqui e colocar mais filtros, por exemplo, nas atividades diferentes. Então, começando com o paciente está sendo internado, até finalmente está transferindo para a sala de exame, por exemplo. Podemos ver aqui essas atividades e também o tempo, quanto tempo demora entre essas atividades. E 20 minutos, vocês da prática poderiam saber melhor se 20 minutos é muito tempo ou deveria ser menos. Então, aqui já podemos analisar mesmo a duração do nosso processo e atividades específicas no nosso processo. Também podemos... Josefine, e a gente vai conversando, posso compartilhando algumas experiências também. Claro. O que acontece, assim, pessoal? Na área da saúde, principalmente a parte de atendimento ao paciente, né? Ela é bem característica com relação à questão de processos. Processos que são, por exemplo, os protocolos, né? Protocolos, diretrizes clínicas, né? Por exemplo, o código lá, o CID de uma doença, muitas vezes ele tem já característica, um protocolo, né, de como deve ser o processo de atendimento daquele paciente. Então, com a software da Celonis, por meio da ProcessMind, facilita a gente avaliar essas situações. Vamos pegar com um exemplo clássico. Por exemplo, tratamento de pacientes com acidente vascular cerebral.
né? Então, tem toda uma dinâmica, desde quando o paciente começa a ter os sintomas, até ele chegar, por exemplo, a ser atendido lá no pronto-socorro. E as diretrizes clínicas, principalmente a diretriz clínica parte 1 e parte 2, que regem a forma de atendimento do AVC isquêmico, que inclusive é um dos mais comuns hoje no mundo, em torno de 85% dos pacientes com AVC isquêmico, mas enfim, a diretriz clínica, ela rege um processo de atendimento desse paciente. Então, por exemplo, o paciente, quando ele é admitido, por exemplo, no pronto-socorro, tem um certo tempo para se fazer uma tomografia computadorizada. Depois tem mais outro tempo para se fazer a administração de um trombolítico, né, para dissolver o coágulo. Então, tem todo esse processo. E por meio do software da Celonis, da ProcessMind, a gente consegue avaliar, por exemplo, se esses pacientes estão atendendo a diretriz clínica, né? Isso é muito importante para o médico, né, para o enfermeiro e para o gestor, né, saber se esses processos esses pacientes estão sendo atendidos de acordo com essa diretriz. E aí, assim, se não está sendo atendido, você, por meio do software, você consegue identificar, né, onde é que está o ponto de gargalo, né? Então, assim, onde é que eu posso melhorar no meu atendimento, tá, de forma a otimizar esse tempo de atendimento aí ao paciente, né? E a gente sabe que na área da saúde, tempo é dinheiro, né? Então, ou seja, quanto mais rápido a gente conseguir atender um paciente, né, melhor, tá bom? Então, sim, só para dar esse exemplo aí, tá? Obrigado. Exatamente, muito obrigada, muito obrigada. E daí, também queria mostrar para vocês a conformance, que expliquei antes, que significa comparar os nossos dados dos sistemas do hospital, ou dos protocolos, como o Fábio também falou, com o nosso modelo ideal. Então, aqui temos um modelo na software, e comparando esses dados com este modelo aqui, podemos fazer a análise, olhando aqui, quantos casos conformem com o nosso modelo. Então, aqui, nesse caso, eu diria que muito bem, 76%, mas deveria ser ainda mais alto, normalmente. Então, temos aqui algumas variações do nosso processo ideal, que também podemos ver aqui no software. Por exemplo, aqui, o primeiro, em 9% dos casos, temos uma atividade que não é desejável, que dizer que essa atividade não deveria acontecer no nosso processo, que é que um paciente é internado com uma infecção, então, que vem do tratamento, treatment-related infection. Então, essa é uma atividade que não conforme com o nosso modelo ideal, e daí depois deveria ter sugestões como evitar essa atividade no nosso processo. Então, é um exemplo como podemos trabalhar com esse software, ver realmente aqui as violações, que são vários, diferentes, e os que acontecem nos mais casos, então 9%, 6%, aqui 6% também, por exemplo, mudança de tratamento também não deveria ser no nosso processo. Então, aqui temos algumas análises já prontos que a Celonis propôs para nós, e daí, se vocês também trabalham com os dados de vocês, os dados dos hospitais, por exemplo, no Brasil, também podem fazer uma análise de conformidade com essa ferramenta da Celonis. Tá tudo claro para vocês? Tudo certo, pessoal? Sim. Tá bom, obrigada. Então, depois dessa demonstração, eu queria também passar a bola para vocês, que vocês também têm essa oportunidade a trabalhar com nossa versão acadêmica da Celonis. Então, vou mostrar mais uma vez aqui o link para fazer o cadastro. E depois... acho que não foi assim, não. E depois vou apresentar para vocês qual dinâmica a gente vai fazer agora. Tem como colocar pessoal em grupos, Fábio?
Nós estamos com Fazer isso 112 individual. pessoas, né? Eu acho que tem que fazer individual, porque eu acho que a gente vai perder bastante tempo para a gente colocar em grupos. Tá bom, concordo. Então, aqui mais uma vez o link, você também encontra no chat. Se vocês fizerem o cadastro, vocês recebem um e-mail da Celonis. Vocês só têm que clicar sobre esse link lá e vocês vão ter o acesso à versão acadêmica da Celonis. E, então, a gente vai trabalhar com o processo da pizzaria, que também acabei de mostrar antes. E aqui temos algumas perguntas para vocês. Então, são algumas perguntas bem rápidas, assim. E eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, na versão acadêmica, onde vocês vão trabalhar com essas perguntas. Só um segundo aqui. Então, agora eu estou aqui na minha versão acadêmica. Ok, vou fazer o cadastro mais uma vez. Vocês podem ver aqui em cima o acadêmico, academic, e depois o nome de vocês e o e-mail da instituição que vocês fizeram no cadastro. Depois, vocês vão no Process Analytics, tem aqui alguns espaços para países diferentes. Agora, na dinâmica, vamos trabalhar com a pizzaria Mamma Mia. Então, é só entrar aqui na pizzaria Mamma Mia. Vocês estão vendo? Tá tudo bem? Pessoal, conseguiram acessar a plataforma da Celonis? Yuri, sim. Diego, Provence, sim. Diego, não. Quando você fizer o cadastro, vai chegar, você vai lá, faz o cadastro na plataforma da Celonis, vai chegar um e-mail, tipo, como para você confirmar. Aí você faz o login e você vai entrar automaticamente na plataforma, certo? Aí você entrando na plataforma, você tem vários casos lá na plataforma, né? Sim. No meu caso aqui, a gente vai trabalhar com a pizzaria Mamma Mia, né? Exatamente. Eu tenho todos os All Workspaces, né? Aí eu tenho vários casos, né? E eu tenho aqui, né? Pizzaria Mamma Mia, Purchase to Pay, Order to Cash, né? Então, eu vou trabalhar com a pizzaria Mamma Mia. Tá? Exatamente. Obrigada, Fábio. Então, eu vi que algumas pessoas ainda estão fazendo o cadastro. Vocês podem fazer isso com calma, mas para vocês que já têm acesso, vocês só entram aqui na pizzaria Mamma Mia, fazem essa análise, e daí o processo da pizzaria, que também acabei de explicar para vocês no início, na introdução da tecnologia. Então, temos aqui 72 pedidos, casos que a gente está olhando nesse processo aqui. E vocês podem usar realmente todos esses dashboards aqui embaixo. Então, por exemplo, o segundo é sobre os custos. Temos aqui os custos totais por pessoa. E podemos ver aqui os custos, com custos. Então, aqui o chefe 2, que não causa muitos custos comparado com, por exemplo, aqui o forno. Então, é uma maneira que vocês podem dar uma olhada depois também para essas perguntas. Ou também, por exemplo, aqui na análise, temos aqui os clientes com a identificação. Por exemplo, cliente 6. Se colocarmos aqui o profit, o revenue, o mais alto, podemos ver aqui que o cliente 6 tem o benefício mais alto para a empresa, aqui com mais de $400. Temos aqui mais informações sobre o tipo da pizza, por exemplo, pequena, média, médio ou grande. Então, podemos também usar essas informações aqui. E, então, só algumas dicas para vocês antes. E daí, eu queria mostrar para vocês as perguntas. E vocês podem usar realmente todos os dashboards para responder essas perguntas. Por exemplo,
aqui temos também uma pergunta, quais pizzas normalmente são pedidas pelo telefone? Então, também podemos colocar o filtro nessa atividade de pedido pelo telefone, vocês colocam with, todos os casos com essa atividade, daí selecionaram aqui Keep Selection, e vocês podem ver aqui um filtro em cima da nossa tela. Então, aqui, Order by Phone, a gente está olhando todos esses casos que estão pedidos pelo telefone. E daí o processo muda, podemos ver aqui o dashboard inteiro, por exemplo, Pizza Type, agora com mais casos, a pizza grande, com 46%. E sempre pensam em cancelar o filtro também. Então, vocês só clicam no X e daí o X, daí o filtro também desaparece. Então, é importante para vocês, se vocês têm um filtro aqui em cima e vocês vão na pergunta seguinte, sempre cancelar o filtro aqui em cima. Tá bom. Então, eu estou vendo que algumas pessoas ainda estão conectando à plataforma. Vocês têm algumas dificuldades específicas? Por exemplo, pode repetir onde que cancela o filtro? O filtro? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um filtro no nosso cliente 6. Agora tem um filtro aqui em cima, né? E daí, para desfazer o filtro, é só clicar aqui no X, para fechar, realmente. Então, coloca assim e o filtro desaparece. Está claro para você? Tá bom. Beleza. Então, por exemplo, o Yuri Freitas, ele falou que ainda não tem acesso. Algumas outras pessoas também, outras também conseguiram. Então, isso é muito bem. Eu sugiro o Frank, por exemplo, também não tem acesso. As pessoas que não têm acesso ainda, vocês podem colocar aqui no chat, compartilhando comigo o que é o problema. Agora, Yuri tem o acesso sim, tá bom? E para as pessoas que já têm o acesso, eu vou colocar aqui as questões para vocês. E vamos fazer isso, como o Fábio falou, individual. Então, cada um... Um segundo, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo as perguntas? Não, Josefine, não. Ah, agora está apresentando. Sim? Tá bom. Então, são essas 5 perguntas aqui. Algumas coisas eu já mostrei um pouco como colocar os filtros. Agora é a missão para vocês, explorar um pouco mais o processo da pizzaria. Então, temos aqui a primeira pergunta: quantos pedidos não estão pagados pelo cliente? Daí, vocês colocam o filtro e olham depois qual é a resposta certa. Vocês podem também colocar no chat, por exemplo, AC, o AB, dependendo do que vocês encontram. A segunda pergunta seria: quais pizzas normalmente estão pedidas pelo telefone? Grande, médio. Eu acabei de mostrar para vocês, então vocês só podem... E daí... Daí, pergunta... Josefine? Oi? Já está cortando um pouquinho. Um pouquinho. Cortando sua fala. Agora está melhor? Tá melhor. Tá bom. Então, a terceira pergunta é: quem causa mais aqui, Delivery Man, Chef One ou o forno, the oven. E, finalmente, também, quem é o melhor cliente. Então, vocês podem dar uma olhada nessa tabela que eu mostrei com e dar uma olhada quem tem o mais profit no nosso processo.
E daí tem uma questão aberta também, então vocês podem colocar respostas também no chat. O que acontece quando a pizzaria tem que ligar ao cliente? Então, são essas 5 questões, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, e daí a gente se fala depois, e também podemos discutir um pouco as respostas que vocês acharam. Por favor, coloquem no chat. E a tela do chat. Vocês ainda estão vendo a minha apresentação com as perguntas? Estamos. Tá bom. Então, 10 minutinhos até 12, e daí a gente pode comparar as respostas. Perfeito. O que vocês acharam. Tá tudo bem? Tudo claro? Sim. Alguma pergunta, pessoal? Depois vocês podem estar trabalhando agora aí no software, tá? Do Celonis, e respondendo as perguntas, né? Tá? Você pode colocar assim no chat, você pode colocar qual que é a letra? A, B ou C. Então, você botar 1, tal letra. 2, tal letra. Tá? Exatamente. E aí, pelo sistema aqui da Celonis, pelo software, você consegue identificar, né? Interessante aí, a mineração de processo é isso, né? Tá? Você começa a ter toda uma noção do que está acontecendo com o seu negócio, né? Tanto aqui com a pizzaria, quanto com relação ao hospital, né? Tá? Então, essa é a vantagem, né? E um detalhe, né? Assim, deixar claro, né? Hoje as empresas estão praticamente todas informatizadas, né? Então, você tem dados, né? A gente tem muitos dados que são registrados e muitas vezes esses dados eles ficam perdidos, né? Sem análise, né? Então, assim, se eu não analisar, se eu não discutir e se eu não medir, não tem como eu melhorar. E os negócios, eles precisam ser melhorados, né? Todos os dias, tá? Então, com o software da Celonis, o ProcessMind, você tem condição, tá, de estar medindo, né, e identificando alguns pontos críticos do seu negócio, né, para você poder melhorar, tá? Aí. Exatamente. Tá bom. Então, se vocês já têm resposta para a primeira pergunta, vocês podem colocar no chat. E se tiver perguntas, eu também posso explicar para vocês depois, daqui 10 minutinhos. Eu tenho uma dúvida. Aqui no meu, tipo, aparece que 100% dos casos tiveram o pagamento, né, feito. Só que aqui fala que são 21 pedidos. Aí eu não tem opção 21 no caso. Eu tô olhando errado ou o que? Você tem alguns filtros lá em cima, você pode verificar se tiver muitos filtros, daí talvez não aparece a resposta certa. Você tem alguns filtros lá? Sim, eu tô corrigindo aqui os filtros, peraí. Tá bom. Você tá perguntando para a primeira pergunta, né? Tá bom. Então, só precisa um filtro para a primeira pergunta. Temos a atividade de Payment Customer, mas a pergunta é quantos casos não estão pagados, não foram pagados. E daí tem que colocar o filtro without, sem essa atividade de pagamento.
Funciona para você? Eu não sei se quem falou, eu não estou vendo aqui, mas talvez você pode responder rapidinho se agora funciona para você. É porque aqui no meu without tá aparecendo assim 0. Ah, É no Payment Customer. payment customer. Payment Customer, a gente clica, tá aparecendo with 39, né, case, e without 0 e starting 0, ending 39. Tá, eu vou mostrar aqui na minha versão, daí a gente pode comparar. Aqui, né, a gente tem essa atividade de pagamento Payment Customer. E eu não tenho um filtro aqui em cima, vocês estão vendo? Não tem nenhum filtro. Agora eu vou colocar esse filtro without. Estão vendo? Aqui no caso são 14. Então, Josephine, aqui nessa da pizzaria aqui, da Mamma Mia, quer ver? Tira o filtro aí, fazendo um favor. Volta lá para aquela telinha inicial que fica somente o processo. Só para Não me entendi. ver. Volta. Isso. Orders 14. É porque esse aqui tá dando uma diferencinha. Aqui, ó, você tem orders 14, né? Sim. Aqui, o nosso aqui tá order 72. É claro, porque eu tenho um filtro aqui. Se deixa fazer o filtro, também tem o 72. Mas tem que colocar o filtro para essa primeira questão. Isso, então, isso aí, esse é o filtro. Aí agora você vai lá no payment, né? Vai na atividade, coloca filtro sem, without, e daí todos vocês deveriam ver o mesmo que eu agora, com só 14 pedidos. Agora deu certo. Isso mesmo. A resposta é 14 para a primeira pergunta, para vocês poderem ver um pouco como funciona, tá bom? Deu certo aí, pessoal? Vocês tiram todos os filtros, voltem lá para a tela inicial, que tem o processo, e aí vocês... E 72 é o total, né? 72 ordens. Tá? Aí a questão é o seguinte, né? Qual os clientes aí que não pagaram? Tá? Então, quando você clica... quando você vai clicar no Payment Customer, aí você tem 58 clientes que pagaram e 14 que não pagaram. Tá? Exatamente. Então, para ajudar vocês, eu já coloquei aqui a primeira resposta, 1B. Eu vou voltar as perguntas e assim vocês podem continuar, por favor, com as outras perguntas. Perfeito. Isso, 1B. Estão vendo as perguntas de novo? Tá bom. Então, já temos aqui 1B. Agora, para vocês continuarem com 2, por favor, aí colocam também as respostas no chat. Aí, a 2 seria que tipo de pizza, né? É mais pedido, né? Pelo telefone. Pelo telefone. Sim. Então, temos que colocar um filtro também no telefone.
Já tem a resposta para a segunda pergunta? Tem respostas, pessoal? Quais são as mais pedidas? 1B, 2A, 3C, 4B. Obrigada, Yuri. Oi, Depois vamos ver se está tudo correto. 2A, Gustavo dizendo large. Muito bem. Perfeito. E o resto? O que vocês acharam? Isso. Uhum. Vamos esperar mais pessoas para essa segunda pergunta. Wendy Se você já 2A. tem 3 e 4, como o Yuri, também podem colocar todas as respostas já no chat. Daí a gente não perde muito tempo a ver todas as respostas um depois da outra. Um B, 2A. 2A. Se você já tem a segunda, por favor, continue com a terceira, que essa pergunta sobre quem causa os mais custos relacionados ao nosso processo. O Iago está chutando aqui 3C, a Karina também. Que é, nesse caso, o fono, the oven. Para essa terceira pergunta, não precisa de nenhum filtro. Então, é só olhar no dashboard certo. E daí vocês veem esse diagrama sobre os custos. A Flávia está achando Delivery Man 2. Você tem algum filtro, Flávia? Porque, como eu falei, nesse caso não precisa de nenhum filtro. Então, é fazer todos os filtros lá em cima e só olhar na tabela mesmo, onde tem os mais custos no nosso processo. Para dar uma ajudinha aqui. Tá certo no gráfico de custos, mas quando você olha nesse gráfico de custos, total cost per person. E daí tem que desfazer o filtro também. Então, olha aí em cima, se tiver um filtro, tem que clicar para fechar esse filtro. E daí você vai ter a resposta certa. Tá funcionando? Yuri de Freitas. Só um segundo. Então, para a Flávia está funcionando? Qual seria a resposta agora? Sem os filtros? Mudou o gráfico, exatamente. Não é Man One. Eu vou mostrar para vocês. Só um segundo. Para ajudar aqui um pouco. Porque algumas pessoas já colocaram a resposta certa. Então, aqui, não tem nenhum filtro aqui em cima. Você olha no gráfico dos custos e os mais custos, com mais de $3.000, é o forno. Eu acho que você tem algum filtro aqui em cima ainda, porque senão deve estar the oven.
Tá certo, Flávio? Exatamente. Tá bom, eu vou mostrar mais uma vez as perguntas aqui para fechar. Mostrei agora aqui os custos mais altos relacionados ao processo é o forno de oven, muito bem. Temos mais a quarta e a quinta pergunta também. Então, o Yuri respondeu a quinta lá, ele colocou o seguinte, ó. Ligar Sim. para o cliente adiciona mais 16 minutos no processo completo e mais 4.0 steps por case. Eu vi, muito bem. Vamos esperar só um pouco para as outras pessoas também. Uhum. E o Yuri, se quiser, você pode explicar como você achou esse resultado. Ou coloca no chat, se não tiver o fone. Ela também achou 3C, que tá certo. Muito bem. No caso, é o Yuri, no caso eu achei na aba de conformance, lá embaixo. Uhum. Aí, indo para a aba de conformance, tem lá em violações. Muito bem. Muito obrigada por explicar. Então, todos vocês que ainda estão chegando à última pergunta, vocês também podem seguir essa dica do Yuri, olhar no conformance. E daí, eu sugiro que a gente vai fechar daqui 1 minuto, então podem terminar simplesmente no chat. Aqui o Gustavo está a pergunta 4. Cliente B? Quer dizer 6, né? Cliente 6. Uhum. Muito bem. Então, eu não sei se todo mundo já terminou, mas vocês podem ver isso com calma também depois, porque vocês têm essa versão acadêmica, esse acesso à versão acadêmica ilimitado. Então, quer dizer, enquanto vocês estão na Universidade Unirj e vocês têm esse acesso ao vosso e-mail institucional da Unirj, vocês também podem usar essa nossa versão acadêmica, não somente o processo da pizzaria, mas também outros processos que já temos lá nos espaços. E vocês também têm a opção de realmente carregar os dados de vocês e dos processos que vocês queriam analisar. Vocês podem carregar na cloud, na versão acadêmica, e daí também analisar o processo próprio de vocês, na área de administração, no hospital, etc. E para ajudar vocês aqui, vamos dar uma olhada nas respostas. Eu já mostrei para vocês antes que quantos pedidos não foram pagados pelo cliente. Eu mostrei para vocês que são 14. Vocês também acharam corretamente que large pizza é aquela pizza que é mais pedido pelo telefone. Então, tem que colocar um filtro aqui no telefone. Ou também acabei de mostrar a Flávia, e daí podemos ver que o forno realmente causa os mais custos nesse processo. E, finalmente, acho que foi o Gustavo que também falou que o cliente número 6, tem mais profit para a empresa. E como o Yuri também explicou para a gente, vocês podem olhar no conformance
para ver o que acontece quando a pizzaria tem que ligar ao cliente. Tá tudo claro ou vocês têm alguma dúvida em relação a essas respostas? Estou esperando a resposta de vocês no chat. Tem mais alguma dúvida? Está tudo claro? Como é que acharam as respostas, pessoal? Cristina falou que está tudo claro. Então, sem dúvidas, do Yuri, muito bem. Obrigada aqui. Se tiver mais alguma pergunta depois, é só perguntar no chat, e daí o Fábio vai ler essa pergunta para mim, ou vou ver diretamente. Tá bom. Só essas 5, Josefine. Oi? Foi você, eu estava aqui escrevendo no chat, você fez assim, como chega assim? A questão número 5? A 5, o Yuri explicou para a gente, só colocar, só olhar no performance check. E daí tem essa resposta aqui, o que acontece quando a pizzaria tem que ligar ao cliente. Perfeito. Tá bom. Então, para fechar aqui, eu queria convidar todos vocês a um evento que vai acontecer na quinta que vem, dia 5, às 10 da manhã, em Brasília. Coloquei aqui o tempo para vocês. Na Europa seria, na Espanha, por exemplo, seria às 2 da tarde, então para vocês um pouco mais cedo no dia. E vocês podem participar nessa World Tour. Então, é um evento muito grande, vários dias, e temos regiões diferentes. A que eu recomendo para vocês, a região seria Ibéria e Latam. Então, lá tem eventos em espanhol e também em português. Então, vocês podem escutar alguns clientes da Celonis, como eles usam a software nos processos específicos deles, nessas empresas. E também temos uma sessão, um evento só para estudantes, nem como vocês. Então, aqui na região da Ibéria e Latam, vocês podem ver Student Sessions. E a minha colega em inglês sobre como criar na rede nesse mundo digital que a gente está hoje em dia. E vai ter estudantes do mundo inteiro, não só do Brasil, mas também da Espanha, da Holanda, da Alemanha, dos Estados Unidos, etc. E criamos esse evento só para estudantes mesmo. Vai falar sobre a criação de processos na área aplicada, na perspectiva mais aplicada. E como eu falei, tem também sessões depois disso em português, então vocês também podem assistir lá. E eu vou compartilhar com vocês o link que vocês podem também fazer o cadastro como student, academic, alguma coisa assim, e daí vocês também podem acessar o nosso evento. Vou colocar o link para vocês no chat, e daí também na quinta-feira que vem a gente pode falar mais processos, participar nesse evento, e também vou mostrar para vocês mais uma vez aqui onde vocês podem achar o evento para estudantes. Então, aqui, se eles vão na região da América Latina e Ibéria, lá embaixo no programa, vocês podem ver Student Sessions, e vai ter aqui todos os dados, vocês podem colocar no calendário de vocês também podem clicar aqui, vocês vão entrar no Zoom, a gente vai fazer essa sessão pelo Zoom, vocês podem participar, perguntar questões, a colega Bushra, se vocês têm algumas dúvidas, se também vocês querem aprender muito mais sobre os clientes, indústria das zonas. Josephine, esse horário das 2 às 3,
p.m., no caso, seria qual horário de Espanha? Então, isso é para a Espanha, sim, esse programa da Espanha, mas como eu coloquei aqui na apresentação, para vocês é às 10 da manhã. 10 da manhã, perfeito. No horário de Brasília. Aqui às 10, então... Se vocês colocarem aqui Add to Calendar, vai aparecer no horário de vocês. Então, das 10 da manhã até as 11 em Brasília. Mas, então, se vocês não podem participar nesse evento, também depois, no programa, vocês podem ver mais eventos, por exemplo, eles em português, dos nossos clientes de Portugal, vocês também podem dar uma olhada lá. É tudo de graça, não tem nenhum custo, e cada um que tem um interesse na área de Process Mining, que queria aprender um pouco mais, é muito bem-vindo, e ver vocês na quinta que vem, nesse evento da Tour. Perfeito. Ótimo. Então, já marquem nas suas agendas, pessoal, quinta-feira, tá? Às 10 horas, no seu evento em Barcelona. Né? Exatamente. Legal. Então, tudo bem. Então, se vocês têm algumas dúvidas, algumas perguntas agora, é só perguntar, por favor, no chat, no microfone. Eu vou ter mais 1, 2 minutinhos para atender vocês aqui. E, se alguma pergunta depois, também podem perguntar pelo e-mail, que eu vou colocar aqui também na apresentação. Fábio, o pessoal também vai... receber a apresentação depois você pode passar para todo mundo? Sim, sim. A apresentação está sendo gravada, né? Depois vai ficar à disposição para o pessoal, quem quiser assistir depois, né? Até quem não participou, por exemplo, dessa palestra, que gostaria de ter participado, mas vai poder assistir posteriormente, né? A ideia, Josefine, que a gente já no semestre que vem, já começa a implementar os laboratórios aí de inteligência artificial aplicada à área da saúde, ou no caso, na verdade, não é inteligência artificial aplicada à área da saúde, vai ser o laboratório de inteligência artificial que nós vamos trabalhar com a mineração de processos, né? Então, aí, só que esse laboratório, ele vai ser disponível para a gente fazer tanto trabalhos na área de gestão de negócios, como de gestão de saúde e etc., né? Então, a ideia a gente está implementando já para o ano que vem, e a gente vai daí começar a implementar a disciplina, né, nos cursos, né, porque eu vi que tem muita gente da engenharia civil, eu quando estava no doutorado, né, eu fiz a disciplina, né, de Process Mining, então a gente, né, e lá no doutorado eu tive o prazer de trabalhar com uma colega que era engenheira civil, né, e a gente fez um trabalho junto sobre processos de manutenção de pontes, né, então para você fazer uma manutenção numa ponte, tem que seguir todo um processo, todas as atividades, né, para avaliar aquela coisa, e aí isso foi capturado, né, no log de eventos, né, com as atividades realizadas, e depois foi feito toda essa parte de mineração, né, e aí identificou, né, os pontos críticos, né, do gargalo na manutenção. Então, assim, a Process Mining, igual a Josefine colocou, né, ela é interdisciplinar, então ela pode ser aplicada em qualquer área, né? Tá? Então, a ideia é que a gente comece a implementar essa disciplina, vou colocar a disciplina, né, a Process Mining como uma disciplina mesmo, nos cursos de graduação, né, nos cursos de graduação e depois também na pós-graduação, tá? A gente está com o processo aí de implantação, né, do mestrado em Biociência e Saúde Coletiva, né, e aí a gente vai... E uma das questões, né, que é uma das áreas do governo federal, que é as novas tecnologias para o trabalho em saúde, né? E aí a gente vai estar trabalhando, né, dentro da pós-graduação stricto sensu, no mestrado, a disciplina Process Mining
e utilizando a tecnologia da Celonis aí para a gente fazer a análise dos nossos processos. Muito bem. Bem? Muito obrigada. Obrigada pela participação. Fiquei muito feliz com esse workshop. Também o interesse de vocês a aprender um pouco mais sobre a mineração de processos. Muito obrigada, Fábio, pela organização. E espero, então, rever vocês na semana que vem, na World Tour. Coloquei o link aqui em cima e também vou mandar ao Fábio, depois ele pode distribuir a todo mundo também. Então, vocês vão ver lá. Perfeito. Deixa eu só responder aqui uma pergunta da Ana Cláudia. Ó. A aplicabilidade da Celonis, mesmo no âmbito hospitalar, que já utiliza programas inteligentes, como os da Philips, por exemplo, como uma forma de melhoria desse processo, ou é compatível apenas com um programa mais simples? Eu já vou até te responder, Ana Cláudia, pela minha experiência, né, com o Process Mining Healthcare. A Philips, existe o software chamado TASI, que, na minha opinião, é o melhor que tem para você fazer mineração de processos. O software, principalmente o TASI da Philips, ele é baseado em logs de eventos, né? Então, toda vez que acontece uma atividade com o paciente, isso é registrado. Então, tem aquela atividade, o timestamp, tal, e aí, o que acontece? Você consegue, daí, capturar de uma maneira até mais adequada, né? Eu passei por isso quando eu estava fazendo o trabalho de doutorado no hospital, né? Eu fiz o trabalho de doutorado no hospital e eu utilizei a Process Mining com simulação de eventos discretos. O que acontece? Muitas vezes eu ia pegar o software do hospital, ele não era, por exemplo, que nem no caso da Philips aí, muito mais adequado, então eu tinha que trabalhar muito com essa parte de engenharia de dados, de organizar os dados, né? Muitas vezes vinha na planilha lá em Excel, em CSV, né? E aí eu tinha todo esse trabalho de organizar esses dados. E aí, muitas vezes, isso acaba até demorando a parte da mineração de processo. Então, quando você tem um software, né, que, no caso, que já facilita essa captura dos dados, né, fica melhor ainda. E o TASI, quando o TASI veio, que daí o hospital 100% SUS, aí na época o TASI era um pouco caro de utilizar, mas daí eles implementaram o TASI, aí ficou muito mais fácil de você fazer a mineração de processo, né? E aí eu acho que a Celonis faz isso automaticamente, né? Coloca um robozinho lá e o software da Celonis já vai capturando os dados e vai fazendo isso em tempo real, a mineração de processo. Exatamente. Acho que, se quiser falar alguma coisa, Josefina, a respeito disso. Mas acho Não, que você sabe muito melhor, porque você é da área de saúde. Então, muito obrigada pela resposta aqui. Também muito obrigada pela questão, pela pergunta, Ana Cláudia. E se tiver mais interesse nessas áreas de Process Mining na saúde, também podemos comunicar um pouco depois sobre essa área que a gente está estabelecendo aqui com o Fábio. Então, muito obrigada pelo interesse e muito obrigada pela participação e pelo convite. Beleza, Josefine, nós que agradecemos, a gente fica muito feliz com essa parceria que nós estamos amadurecendo aí com a Celonis, né? E eu acho que nós temos ainda muita coisa a ser feita, né? Acho que nós estamos dando um pontapé inicial com essa nova tecnologia Process Mining, que, principalmente aqui nessa região, aqui nós estamos no Tocantins, na região norte, né, do país, tá? Eu acho que é uma tecnologia fantástica que vem, assim, dar esse suporte para que a gente consiga melhorar os nossos processos e dar um suporte mais adequado ao cliente, né? A gente sempre tem que pensar isso nesse sentido. Tanto a gente fala em paciente, né? O paciente é um cliente, e quando a gente fala em paciente do SUS, ele é um cliente do SUS, né? Então, a ideia é essa, que a gente melhore os processos para a gente conseguir dar um atendimento mais adequado, tá? E é isso aí, a Celonis, nossa parceira, né? E eu acho que agora, daqui para frente, a gente vai se ver muito mais. Eu até conversei com o pessoal da universidade, quem sabe
depois da pandemia, a gente traz a Josefine para visitar o Tocantins, né? Passar calor aqui, Josefine. Aqui tá muito frio, tá chovendo, tá um frio aqui. Mas então... é isso aí, Josefine. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu. De coração, sabe? Estamos aí à disposição para que você precisar, tá bom? Obrigado a todos que participaram, tá? Obrigada a todos. Bom dia, até Brasília, até a Unird. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.